podcast Movendo-se, com Éder Monteiro. Esse podcast existe para te provocar a enxergar a carreira de outra forma. Meu objetivo aqui é que a cada episódio você termine melhor do que quando começou, com mais conhecimento, com novas ideias, mais autoconsciência e mais inspiração para fazer gestão da sua trajetória profissional. Aproveita e acompanha a gente lá no Instagram, @movendo-se, sem o hífen. Vamos junto nessa jornada. Muito bem. Começando mais uma resenha aqui no podcast Movendo-se. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa resenha. Se você está aqui pela primeira vez, saiba que tem muito conteúdo aqui nesse podcast. A gente está na segunda temporada, já tem muita coisa na primeira temporada. Essa segunda temporada, convidados especiais, bate-papos especiais, muitas resenhas interessantes para você ouvir, para você ampliar o seu nível de consciência sobre alguns assuntos e principalmente para você olhar diferente para a sua carreira. Afinal de contas, é para isso que esse podcast existe, para te dar um suporte, um apoio e te provocar a se movimentar de alguma forma. E eu vou te fazer uma pergunta hoje capciosa. Se não existisse salário, você iria se comportar da mesma forma como você se comporta hoje lá no seu ambiente de trabalho? E aí? A resposta para essa pergunta, às vezes, pode parecer até um pouco óbvia, e a realidade é que existe sim uma grande parcela das pessoas que não são elas próprias quando entram pela porta do escritório, enfim, do seu local de trabalho. Isso normalmente acontece, gente, porque ser você mesmo, agir com personalidade, se expor, vai eventualmente trazer alguns riscos, e nem todo mundo está disposto a assumir esses riscos. Por exemplo, quantas vezes você não se pegou segurando a língua no trabalho para evitar falar alguma coisa que pudesse ser interpretada de outra forma, ou que pudesse deixar alguém insatisfeito com aquilo, mesmo que fosse por uma questão de discordância de opiniões, por exemplo. Isso tem o seu valor, sim, ou seja, segurar a língua em alguns momentos tem sim o seu valor, já que saber quando falar e o que falar são princípios de inteligência emocional também, e essenciais para você conseguir navegar bem em sociedade, no trabalho. Agora, a economia de palavras, ela pode custar mais caro do que o risco de soltá-las. Já pensou nisso? Por exemplo, o que fez você ser contratado em uma empresa? Normalmente a escolha, ela acontece em função daquilo que você fala numa entrevista, né? Pelos conhecimentos que você demonstra, as competências que você apresenta ao participar de uma conversa com o recrutador. Então, se usar a sua voz lhe garantiu de alguma forma o ingresso em uma determinada empresa, por que motivo muita gente silencia depois que entra? Eu vejo algumas alternativas que podem explicar esse fato, e, na minha visão, todas elas, de alguma forma, estão diretamente relacionadas ao modelo de cultura dentro de uma organização. Porque a cultura, gente, ela vai definir o tipo de abertura que aquela organização tem para aceitar alguns tipos de coisas. Por exemplo, você tem culturas que são muito hierárquicas, e aí prevalece a voz dos maiores, ou seja, as pessoas acabam tendo um pouco de receio de se expor. Tem cultura, por exemplo, organizacional, que tem baixíssima tolerância ao erro. E aí gera medo nas pessoas de ousarem, de falarem também, de se exporem. Enfim, outros tipos de cultura onde não tem muita circulação de informação, de comunicação interna, ou são um pouco flexíveis a mudanças. Isso tudo vai fazendo com que o ambiente não seja muito propício para as pessoas se exporem muito. Agora, em qualquer uma dessas situações e modelos de cultura possíveis, eu tenho um alerta para você. Nunca deixe que lhe roubem a voz. A ausência de exposição, gente, não é sinônimo de estabilidade. Tem gente que pensa assim, deixa eu ficar quieto aqui no meu canto para não sobrar para mim, né? Agir dessa forma vai silenciar você aos poucos na organização. Se você está hoje numa empresa que não te dá voz, sai dela. Procura outro lugar para você trabalhar. Não tem nada mais frustrante profissionalmente do que você estar num ambiente onde há pouco ou quase nenhum espaço para falar, para opinar, contribuir, para você se expor, para você ouvir, ser ouvido. Profissionais com voz ativa normalmente tendem a ser mais reconhecidos e lembrados. E isso faz toda a diferença na sua carreira, seja dentro da empresa que você está atualmente, seja para o mercado. Eu costumo usar o seguinte exemplo. Imagina que você tirou uma foto com um grupo de colegas de trabalho, e aí essa foto ficou lá no porta-retrato de alguém. Anos depois, uma pessoa tem acesso àquela foto, pega aquele porta-retrato ali. Muita gente já se mudou de empresa, você nem trabalha nessa empresa mais, por exemplo, mas uma pessoa pegou aquele porta-retrato. E ela começa a olhar aquele grupo de pessoas naquele porta-retrato e vai apontando, fulano, isso aqui é ciclano, isso aqui é beltrana e tal. E ela não passa o dedo por você, porque eventualmente ela nem se lembrou de você. Ou pior, né? Pode de repente se lembrar vagamente, quem que é esse aqui mesmo? Quem que é essa aqui mesmo?
Então não seja a pessoa esquecida num porta-retrato. Não seja essa pessoa que, por receio de se expor, por receio de falar, acabam ficando escondidas. E, gente, não adianta. Quem não é visto, não é lembrado. Isso é uma verdade, quer a gente queira ou não. Eu gosto muito de uma frase do Franklin Roosevelt. Bom, eu acho que é dele, tá? Quando eu li, pelo menos os créditos estavam como se fosse dele. Que dizia o seguinte: é melhor lançar-se à luta em busca do triunfo, mesmo expondo o seu insucesso, que formar fila com os pobres de espírito, que nem gozam muito, nem sofrem muito, e vivem nessa penumbra cinzenta sem reconhecer nem vitória, nem derrota. Opa, muito bom, né? Então é isso, meus queridos e minhas queridas. Fiquem com essa reflexão dessa resenha de hoje. Nos encontramos em breve. Tem muito bate-papo aí. A última resenha foi sensacional sobre autoconfiança. Tem muita entrevista, muito bate-papo com pessoas excepcionais aqui no podcast. Não deixe de aproveitar. Não deixe de seguir também as redes sociais, @movendo-se. Vai ser um prazer ter você por lá participando. Eu vou ficando por aqui. Beijos e abraços. Até mais.